convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se aproximou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Como está escrito na lei? Como lês? Então ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem, seguiu adiante por outro lado. Mas o samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu, sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, entregou ao dono da pensão, recomendando: Coma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na sua opinião, qual dos 3 foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Então, meus irmãos, as leituras de hoje, né? Especialmente esta de Deuteronômio, que fala lá para nós, né? Moisés foi falar ao povo para eles observarem o quê? Os mandamentos, né? Os mandamentos que Moisés subiu ao monte para buscar. E nesses mandamentos estão as leis, né? As leis que não basta apenas observar, tem que haver conversão, mudança de vida, né? E a gente lê, eu li a Bíblia inteirinha, mas a gente não vive o que lê. Então, muito mais que saber, tem que viver, né? É bom saber, mas se eu não viver, não adianta nada eu ler a Bíblia inteira se eu não observar. E observar tem que ter uma atitude de conversão, mudança de vida, né? Ter uma vida de oração. A oração acompanhada da ação, né? Orar e ação. São Paulo vai falar, né? A fé sem obras é morta, né? Da mesma forma, a obra sem fé também. Eu só faço caridade, mas não vou na igreja. Pronto, está o caminho pela metade, né? O mais importante que a oração você não faz, que é a oração nos traz para a comunhão com a palavra, com a Eucaristia. Então, ter essa comunhão, estar alimentado espiritualmente, né? Então, nesse sentido, Moisés falou para o povo, para eles terem essa atitude de conversão, não apenas observar, mas viver aquilo que está escrito. Aí é mais difícil, né? Viver é mais difícil. Amar teu próximo como a ti mesmo, né? Então, Jesus vai mais longe. Amar os teus inimigos. Nossa, aí complica, né? Eu tenho que fazer, pelo menos fazer o bem àquelas pessoas que me querem mal. Isso é um sinal inicial de amor, né? Se eu não consigo
ter aquele convívio, não, aquela pessoa, ela me fez mal, eu vou procurar ter a distância. Não, tudo bem, mas você desejar bem a ela, né? Se você puder fazer o bem, faça, para demonstrar a ela que o amor a Deus está acima de tudo isso, e por amor a Deus eu vou fazer o bem àquela pessoa, né? Então, nesse sentido, né? Não que você tem que ter aquela convivência como era antes. Aquela pessoa me decepcionou, ela falou mal de mim, ela me fez mal. Eu vou manter a distância porque ela vai continuar assim, ela não vai mudar. Então, eu vou procurar fazer o bem para ela, mas não vou me aproximar porque novamente ela vai fazer, né? Então, eu vou ter certas reservas até ela mudar de vida, né? Quando ela diz, poxa, aquela pessoa que eu fiz mal, que está me fazendo bem, aí ela reflete, poxa vida, né? Eu estou sendo mal. Então, ela reflete e se torna amiga. Você conquista a pessoa, né? Que é um trabalho árduo, né? Então, nesse sentido, Moisés fala para o povo, fala para nós hoje. Observar os mandamentos, os preceitos. Mas converter-se é tornar esses mandamentos, esses preceitos, tornar ele real na nossa vida, fazer o bem, né? Colocar em prática aquilo que foi colocado, né? A segunda leitura que nos traz aqui hoje, São Paulo, a comunidade de Colossos, né? Colossenses, ele vai falar que Cristo é a imagem de Deus invisível, né? Falam mal que a gente olha para as imagens, mas é a imagem, é a presença, né? Como nós temos a foto dos nossos entes queridos, né? Lembramos deles, a imagem nos lembra, nos aproxima. E nessa imagem, podemos ver que Cristo é a cabeça, é aquele que conduz a igreja. Nós somos o corpo, né? Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, os membros desta igreja, né? Ali em Cristo nós vemos que Ele é o princípio e o primogênito, né? No altar, lá na igreja matriz, tem 2 sinais, alfa, ômega, início e fim. Então Cristo é o início e o fim, né? Então, primogênito, né? O Filho de Deus único, o Filho de Deus amado, que Deus enviou ao mundo para nos salvar, deu a vida por nós, né? Quis habitar entre nós a sua plenitude, né? De verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Fala da união hipostática, que Santo Agostinho fala, né? Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então, plenitude, Deus e homem, se tornou um de nós, né? E Ele nos reconcilia com o Pai. Então, Cristo é um mediador, né? Não é um intercessor. O intercessor é aquele que intercede a Jesus. São os santos, né? A partir de Nossa Senhora. Moisés era um intercessor também, né? Para os nossos irmãos protestantes que não acreditam na intercessão, Moisés também era um intercessor a Deus pelo povo, né? O povo errou novamente, fez um bezerro de ouro para adorar, né? Moisés lá, Senhor, tem misericórdia, lá Moisés, né? Olha, o povo está reclamando que no deserto não tem comida, aí vai lá Moisés, pede a Deus, manda as codornizes, né? Não tem água, aí Moisés foi lá, feriu a água, feriu a pedra, com essa batida na pedra ele perdeu, né? E perdeu até a terra prometida, né? Que bateu com raiva, né? Enfim, então Moisés era um intercessor. Então os santos intercedem junto a Jesus. Jesus é o mediador. É Ele que nos reconcilia com o Pai. Na Eucaristia, quando Ele se dá para nós, né, como alimento, como cordeiro imolado, Ele nos reconcilia. Morrendo, Ele vence a morte ao ressuscitar. Então Ele é o mediador, nos reconcilia. Então Cristo é essa imagem de Deus invisível no meio de nós, que nos faz reconciliar-se com Deus e com a nossa vida eterna. Então, que lindo, que profundo isso. E o Evangelho, né, para a gente falar um pouquinho de cada um, né, o Evangelho é o que traz essa mensagem da empatia, né? Jesus está ali junto com os mestres da lei, aqueles que se achavam entendidos, né? E eles, para colocar Jesus em situação difícil,
Então eles vão dizer para o Senhor, né? Como receber a herança eterna, como salvar-nos, como chegar à eternidade e sermos acolhidos, né? Então Jesus recorre ao quê? Recorre à lei, a mesma lei que Moisés falou aqui, ó, observa os mandamentos, né? Jesus recorda e traz as leis, diz, olhem, para vocês alcançar a vida eterna, tem que amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, com toda a inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Então, se a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente vai amar o próximo, a gente vai fazer o bem, a gente vai ter empatia, né, como o samaritano, a gente vai fazer aquilo que é o melhor para o outro também, a mim mesmo, pelo outro também. Mas eles, não estando ainda convencidos, né, vão perguntar, e quem é meu próximo, né? Quem é meu próximo? Então Jesus, para explicar para eles, conta uma história, né? Que é chamado parábola, né? Conta uma história. E nessa história, Jesus relata do homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. Dizem os estudiosos que Jerusalém ficava no alto, né? Uma cidade alta. E Jericó bem baixo. Então, nessa descida, é como se eu estivesse descendo do lugar de luz e de paz para um lugar baixo, um lugar onde tem provação, um lugar onde tem homens maus, né? Então, Jericó é um lugar baixo, Jerusalém alto. Então, esse homem estava descendo para lá, e lá ele acabou encontrando os assaltantes. E, provavelmente, esse homem saiu, lutou, né? Lutou contra os assaltantes. Por isso que ele estava muito machucado, né? E os homens roubaram tudo, ele deixaram ele largado no chão lá, né? Sem nada. Nisso, um sacerdote veio e não se aproximou, porque na lei judaica não podia aproximar-se de ninguém, podia estar doente, podia ter alguma doença, naquela época lepra, não podia aparecer. Então ele não sabia, não, eu nem vou me aproximar dele, olha que ele está aí, ele está doente, eu não posso tocar num homem impuro. O judeu era assim. Animais impuros, não comia também, né? Porco jamais, né? Não, é animal impuro para eles, né? O nome já diz tudo, né? Mas a gente gosta, enfim. E passou em frente. Logo veio o levita. O levita também não se aproxima, porque era muito pela lei. Então, o desconfiado vai que ele está fingindo ali, levanta e me ataca. Então o levita também é desconfiado, igual o mineiro, né? Tem o mineiro aí, mineiro desconfiado, né? Ficou, vou ficar, passou para o outro lado. Nisso veio um samaritano. O samaritano era um homem comum, simples. Ele não tinha essas ideias na cabeça, porque não pode, porque isso não. Ele olhou para o homem, viu o homem todo ali machucado, sem nada, despido, levaram até a roupa dele, estava despido ali, completamente nu, né? Porque naquele tempo o pobre só usava uma túnica, o rico usava duas. Então o pobre tinha uma e roubava o que ele tinha, né? Jesus ficou sem nada também, né? Na cruz, despido mesmo, né? Aquele homem teve compaixão, aproximou-se dele. Está doente ou não, não importa, é um ser humano que está ali, tem que ajudar. Cuidou das feridas dele, botou no seu próprio animal e aí ele foi andando, né? O homem estava levou até um estábulo, né? Um local, talvez até distante, talvez tenha andado várias horas. Chegou lá, mandou cuidar, né? Derramando óleo e vinho nas feridas, né? Pediu para que aquele homem que cuidasse dele, pagou. E disse, quando eu voltar, o que tiveres gastado mais, eu pago. Olha só, isso que é amor, empatia, né? Um homem que não era o sacerdote, não era o levita, ele não era o chefe, ele não era entendido das escrituras, ele não era o tal, ele era um homem simples, que cuidou do outro. Amor, empatia, né? Então, com certeza, este homem
teve amor e ele cumpriu o mandamento de todo o teu coração, de tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo verdadeiramente o meu próximo, eu amo a Deus. Não é verdade? Vice-versa. Se eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Se eu amo o meu próximo, eu amo a Deus. Porque eu tive amor, compaixão. Né? E Jesus, então, pergunta para eles: quem desses três fez a vontade de Deus? Cumpriu o mandamento? Claro, né? Tá escrito. Ah, foi aquele que teve compaixão. Então vai e faz o mesmo. Né? É hoje a palavra para nós. Vai e faz o mesmo. E sabe, na nossa redondeza tem pessoas passando dificuldade. Né? Isso o padre dizia para nós. Lá na paróquia tem a ação social, né? Que todo mês tem os alimentos que chegam para a gente fazer as cestas para as pessoas com necessidade. Aí vão ver a realidade, né? Vão ver que muitas famílias tem pessoas que estão dependentes de drogas ou de bebida, mas não deixamos de ajudar, né? Porque isso é uma doença. A gente ajuda, oferece condições para que aquelas pessoas possam sair dessa doença e assim poder caminhar, né? Não só ajudar, ajuda, mas não vai lá ver a realidade, né? Ajuda, vai ver a realidade, procura ajudar a realidade da pessoa, e quando a pessoa sair disso, daí ela vai caminhar com as próprias pernas. Mas jamais vamos deixar de ajudar porque é isso, porque é aquilo. Quem somos nós para julgar? E se fosse um de nós, um da nossa família, né? Não vamos ajudar porque ele é assim? O que levou ele a estar nisso? Será que a sua família deu condições para ele superar isso aí? Será que não foi largado também pela família? Vês pais separados, né? Ou órfãos, enfim. Não podemos julgar essas pessoas. Temos que ajudá-los, né? Fazer a nossa parte. E jamais julgar a história da pessoa. Então, nesse sentido, o Evangelho de hoje nos traz essa mensagem, né? Ter compaixão, ajudar como nós podemos. Porque nunca pode dizer cada um de nós que não vamos precisar do outro. Lá na frente a gente vai precisar. Aquela pessoa que às vezes a gente feriu, machucou, a gente vai precisar dela lá na frente. Vice-versa. Né? Nunca diga que você não vai precisar do outro. Né? Porque hoje você está bem. Lá na frente você pode estar doente, afastado, né? Isolado. E aquela pessoa que você jamais imaginou que ia te ajudar, foi lá te ajudar. Olha, aquela pessoa que eu não gostava, está aqui me ajudando. Então isso é a mão de Deus trazendo para nós conversão. Isso que falou Moisés. Para que convertam-se para o Senhor teu Deus. Esse é o caminho. Oração, orar e ação. Os dois caminhos juntos. Que nesse domingo nós possamos ter então essa consciência de estar sempre nas mãos do Senhor e fazer o bem àqueles que se aproximarem de nós, aí sim alcançaremos a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado.